E o assunto mais polêmico que tem acontecido e que aconteceu comigo em 2015 foi a minha saída da igreja. Há alguns meses eu decidi sair da igreja. Uma coisa que eu aprendi com o tempo e depois de sofrer bastante é que Deus não tá lá dentro. Deus não tá dentro de quatro paredes, cara. Ele tá aqui dentro da minha casa se ele quiser. Ele tá dentro de mim. Na Bíblia tá escrito que a gente é a igreja. Então, se a gente é a igreja, eu não preciso estar lá dentro para estar adorando Deus. É claro que lá você fortifica, entendeu? Você tá com seus irmãos, você tá adorando, pá, bonitinho. Eu sei o que é adorar, eu sei o que é estar dentro de uma igreja. Eu fui nascida e criada na Congregação Cristã no Brasil, que é uma igreja hipermente rígida, uma igreja onde as mulheres não têm voz, uma igreja onde nós só ouvimos mesmo a palavra de Deus, porque só o homem manda. E aquilo ali já me amedrontou a minha infância inteira. E aos 12 anos, quando houve a separação, a primeira decepção que eu tive dentro de uma igreja, é porque mesmo eu tendo crescido nessa igreja rígida, onde a gente tinha que abaixar a cabeça para os homens, eu gostava, eu me sentia bem ali dentro. Usava saia, igual uma estranha, as pessoas me zoavam, eu não pintava o cabelo, não usava maquiagem. Sabe aquela coisa, aquela menina certa? Eu fui criada desse jeito. Só que aos meus 8 anos, minha mãe e meu pai decidiram se separar e tal. E aos 12 anos, meu pai foi mesmo embora pro Paraná. E aí a separação saiu e todo mundo viu aquilo. E o legal é que meu pai errou muito durante a minha infância inteira. Ninguém via. As pessoas só viram, sabe quem que errou? Minha mãe, porque ela traiu. Que legal. Só minha mãe foi errada na história. Eu digo uma coisa, quando a pessoa é bem tratada pelo cônjuge, ela não precisa fazer nada disso. Minha mãe só traiu meu pai porque foi um pedido dele. Porque a gente não tinha mais escape. Porque ela não tá aguentando mais ver os filhos dela passar o que passava. Mas nisso eu comecei a mudar algumas coisas. Meu padrasto é católico, então a gente foi mudando outras coisas. Poxa, eu fui conhecendo de verdade o que era o mundo, sabe? O que era a vida. Eu fui ter amigos e tal. E quando eu pus meu primeiro brinco na minha orelha, e um belo dia, um irmão que me viu nascer, o pai dele me viu nascer, o pai dele morreu, ele olhou dentro da minha cara e falou assim: o que você tá fazendo aqui dentro? Porque se for pra usar esse brinco pra andar igual uma prostituta, você não precisa estar dentro de uma igreja. A sua mãe te estragou. Que mal o seu pai fez de ter ido embora. Porque tua mãe acabou com a tua vida, tua mãe acabou com você. Você tá seguindo o mesmo caminho que ela, você tá estando na mesma coisa que ela. Peraí, primeiramente, você tá julgando a minha mãe, você tá falando da minha mãe. Ele falou mal da minha mãe pra mim. Numa igreja, ele teve capacidade dentro de uma igreja pôr a mão na minha orelha e tirar meu brinco. Uma garota de 12 anos. Eu não sabia nada que estava acontecendo, porque aos 12 anos eu era inteligente por algumas coisas, mas a igreja me criou tão babaca. Eu fui criada num ambiente tão de mulher abaixa a cabeça, que eu não sabia muita coisa. Então, quando isso aconteceu, quando houve a separação dos meus pais, foi um episódio horrível na minha vida. Eu sofro com isso até hoje. E aí ele vem e fala um troço desse comigo. Ele teve a capacidade de olhar pra minha cara e falar que minha mãe era uma vagabunda, uma prostituta e que eu não devia seguir os caminhos dela. E aí começa o episódio em que minha avó tenta me adotar, meu avô tenta me tirar. E aí me irmão das mãos da minha mãe de qualquer jeito. Foi, acho que, os piores meses da minha vida. E tudo isso porque Deus queria. A desculpa era que Deus queria, porque minha mãe era errada e minha mãe estava contra Deus. E aí eu fui pra outra igreja, eu tentei assembleia, fui PPV, fiquei bom tempo em igrejas assim. Na assembleia foi quando eu descobri meu dom e quando eu comecei a cantar. E pra mim foi ótimo. Eu falei, cara, eu tava na igreja errada aí esse tempo todo. E eu comecei a me achar. E aí dentro dessa assembleia, um pastor se tratou muito, eu e minha família, e eu não aguentei sair. E aí eu continuei na igreja, eu não desisti de Deus. Eu falei, eu não vou desistir. Talvez seja uma pessoa que não conseguiu entender alguns problemas. Eu sou uma pessoa complicada de lidar. Eu começo a, tipo, que merda é essa? Não é
possível que eu não vou dar certo em lugar nenhum. O problema deve ser eu, né? Tá, já pensei assim. E aí depois de um ano e meio mais ou menos, eu conheci a Igreja Verdade e Vida, onde eu conquistei vários amigos, eu conheci muita gente e participei do encontro com Deus. E no encontro com Deus, eu batizei. E é isso. Esse ano eu fiz um ano de batizado em julho. Só que aí eu não continuei mais lá. Pela distância, eu tive alguns problemas com a minha mãe, com a minha família, e eu precisei de uma igreja mais perto. E comecei uma igreja na minha rua. Pior merda que eu fiz na minha vida. Pior merda. Só que eu já estava fraca. Eu perdi um primo no começo do ano, e as pessoas falaram que era a desculpa das pessoas era Deus queria. Era porque Deus quis. Ele morreu porque Deus quis. Ah, claro, um menino de 19 anos, uma namorada grávida. Aí entra um cara na pista que ele tava de moto. O cara entra de carro bêbado, bate nele, não dá primeiro, não faz nem os primeiros socorros. E foge, dá fugitivo até hoje. E é isso porque Deus quis. Não, obviamente. Deus quer isso. Deus tá adorando ver isso. Nossa, ele deve estar lá de cima aplaudindo a gente. E aí quando eu entrei nessa igreja, nessa assembleia congregacional, eu vou citar nomes mesmo, eu virei líder no Ministério Infantil e tava no Ministério de Louvor. E era um sonho. Cara, eu tô no lugar certo. Pessoas humildes, simples. Cara, quando tá tudo bom, tem uma coisa pra fuder. Minha mãe tava no Ministério de Missões, tudo certo. Todo mundo muito legal, pá, beleza. Tava certo demais. Por essa igreja ser na minha rua, esse pastor passava e me via de short na rua às vezes, conversando com meus amigos, que é o que eu gosto de fazer. Todo mundo sabe que eu fico na rua com um monte de menino conversando, mas sempre no respeito. E aí, tipo, eu tava certa na igreja, vamos colocar assim. Eu não tava mais namorando, tava tranquila, até porque esse ano eu não namorei. E aí o abençoado, vou colocar assim, começou a julgar. Num belo dia, ele dentro do culto começou a falar merda. Começou a falar assim, esses irmãos que ficam de falsidade. Na rua uma coisa, aqui dentro é outra. Tipo, por que não falou meu nome? Porque tinha tanta gente errada. E ele tinha que falar de mim. E você vê que não é uma coisa vinda do Espírito Santo, porque ele te vê na rua. Então não é uma coisa vinda do Espírito Santo. Porque quando vem do Espírito Santo, meu filho, você fala da pessoa até da China sem saber. Agora não. Todo culto, todo domingo, que a igreja estava lotada, tinha uma palavra sobre gente assim. Tava ficando estranho já. Se fosse um culto só ainda ia, mas tava ficando assim, porque todo domingo era essa palavra. Aquilo começou a me incomodar. Aí eu saí. Minha mãe falou assim, você não vai sair. Você vai obrigada mesmo. E começou a me obrigar a ir pra igreja. Aí um dia eu fui de blusão. Aí eu fui falta de respeito. Mas eu fui porque eu não queria ir mais. Eu fui de blusão, de frio, touca, calça jeans, meu fone no meu ouvido e fiquei quietinha no meu canto sentado. Eu já tinha voltado de São Paulo, tinha viajado para São Paulo, voltei e fiquei quietinha no meu canto. Aí o abençoado, vou falar assim pra não chamar de demônio, me chamou lá pra frente da igreja pra poder orar pra mim. Eu falei, mãe, eu não vou. Não, você vai sim. Eu falei, mãe, eu não vou. Você vai. Beleza, fui lá. Lindo, maravilhoso. Chegando na frente, ele começa. E de repente ele começa a falar assim, que eu tinha que tomar um pouco de vergonha, que ele passa na rua e fala comigo e eu não falava com ele, e que eu tinha que tomar jeito. E aí ele solta a simples frase: se você não se consertar, Deus vai te dar um castigo. Deus te manda dizer hoje que desiste de você. Ah, velho. Aquilo ali, eu vontade de me dar um tiro na cara dele naquele momento. Todo mundo já sabia o que eu tinha passado com meu primo. Todo mundo já sabia como que eu tava mal. Como eu já tava com ódio extremo desse negócio de Deus quer. Aí o ser humano me solta essa. De que Deus tinha desistido de mim. Desistiu? Legal. Que legal, fera. Legal. Aí tu espera estar um culto cheio pra avisar que Deus desistiu de mim. Que você é desses, né?
Ele falou simplesmente assim, ele olhou pra cara da minha mãe e falou assim, Daisy, esquece ela não tem mais jeito. Ela não tem mais jeito, você pode deixar ela de lado. Gente, que tipo de pastor fala isso pra uma mãe que tem uma filha de 15 anos, nesse mundo que a gente tá? Que tipo de cara fala, desiste, não tem mais jeito, o demônio já pegou, Deus não quer mais, e é isso aí. Como que tu falou isso pra uma pessoa, gente? Como? Não tem jeito, não dá pra aceitar. Minha mente não aceita. Eu olhei aquilo e falei, puta que pariu, cara, é muito filho da puta mesmo esse pastor. E ele teve capacidade de falar isso. Ainda que eles venham orar pra mim. Que homem de Deus o quê, cara? Que homem de Deus vai falar um troço desse pra mãe desistir de uma filha? Nunca se desiste. Então tá mãe aí, ó, mãe crente, de igreja, firme. Tá lá o filho preso, tá lá o filho matando, tá lá o filho usando droga. E tá atrás, não tá abandonando. Como que manda abandonar? Eu não mexia com droga, não matava ninguém, não tava presa, não me prostituía, não fazia porcaria de merda nenhuma. Nem beber eu bebia. Na moral, aí ele me pôs ódio. Só que minha mãe continuou indo na igreja, minha mãe ficou com raiva, minha mãe gostava, minha mãe queria correr atrás de Deus. Eu desisti. Foi aí que eu falei, desisto, acabou, não quero mais. Eu sou assim, eu posto coisa de Deus mesmo no Face. Eu ouço hino ainda, eu tô ouvindo hino agora, minha mãe gosta de ouvir, eu gosto de ficar ouvindo, gosto de cantar. Eu tô feliz assim. As pessoas têm que entender que eu tô feliz do jeito que eu tô. Para de ficar, Ana Paula, você tem que procurar Deus, você tem que procurar a igreja. Para, se eu quisesse, eu ia. Nessa Califórnia tem umas 50 mil igrejas, tem mais igreja do que bar nesse lugar. Se eu quisesse, eu tava dentro de uma igreja. Então para de me chamar, para de se preocupar, para de falar da minha vida, para de ficar bolado com meus posts. Ai, você mudou, olha o que você tá postando. Foda-se, cara, eu tô postando porque eu quero. Se eu quisesse estar dentro de uma igreja, presa naquilo ali, eu tava. Mas eu não quero. Eu tô com 15 anos. Vão falar, esses outros vão falar assim, chegaram a mim e falaram, mas aí você tá falando que tá nova pra ficar na igreja, quando você ficar velha não vai dar tempo. Foda-se. Ah, vai chegar, Deus vai vir antes de eu ficar velha? Beleza. É eu, cara, sou eu. Ninguém tem que se intrometer. Ninguém. Não existe mais, eu não quero mais ninguém falando que Deus, que eu vou ficar pra trás. Não quero saber. Vou ficar pra trás, legal? Eu vou ficar pra trás. Cuida você da tua vida. Não se intromete mais na minha. Me deixa quieta no meu canto. Se eu vou ficar pra trás ou não interessa a ninguém. É um querer, é uma escolha minha. Eu quero curtir, eu quero festa, eu quero amigo, quero beijar na boca. Quero fazer essas coisas mesmo, quero que se foda, a vida é minha. Vou falar uma parada séria. Eu nunca fui tão bem aceita como eu fui no parlamento. Porque eu achei que muita gente lá ia me julgar pelo meu jeito de ser, pelo que eu falo. E eu nunca fui tão bem aceita. Conheci pessoas extraordinárias lá. Então parem de ficar comentando coisinhas escrotas nos meus posts. Parem de ficar comentando coisas chatas nos meus posts. Porque vocês mesmos não estão sendo crentes o suficiente pra orar. Porra, tá preocupado comigo? Vai orar, cara. Vai ficar postando no Face. Sai do Face, vai orar. Vai procurar uma coisa pra você fazer da vida. Não, fica lá falando, comentando meus posts, falando que eu mudei. Mudei? Será por quê, né? Será por quê? Porque muita gente aí não tá preparada e acha que abrir uma igreja é fácil. Acha que tá lá na frente pregando é fácil. Não é você vir de casa. Eu vejo muito pastor chegar lá na igreja já com papel, já com a palavra toda feita do que ele tem que falar. Isso pra mim não é Jesus. Isso pra mim não é Espírito Santo agindo. Quem sou eu pra julgar? Não tô nem entrando na igreja. Mas, primeiro, aprende a gerenciar, aprende a ser crente. Muito jovem por aí fica me julgando. Ai, que você é da igreja, você canta tanto bem, você deve voltar pra igreja. Mas não é fácil, não é só cantar e chegar lá e cantar, não. Não é ter voz bonita e cantar. Porque você não tem que estar lá dentro pra cantar pros irmãos, você tem que estar lá pra adorar a Deus. E adorar a Deus não é só cantar. Você tem que ter um preparamento espiritual. Você tem que ter um preparamento, você tem que estar bonito. Você não tem que chegar lá de qualquer jeito e cantar um hino bonito. Não é assim. Eu não quero cantar pra ficar mostrando minha voz pras pessoas. Se for mostrar a voz, eu canto um hino, uma música, eu não canto um hino. Porque hino eu acho que é uma coisa sagrada, é uma coisa da igreja. Não tem que ficar sendo cantado em vão, não. Pra mostrar a voz, não. Eu penso assim, é o meu pensamento, é a minha opinião, é meu jeito. Cada um com a sua opinião, cada um com o seu jeito. Eu sou assim e, cara, ninguém vai mudar isso, não. Minha mãe não consegue mudar, vocês vão. Pelo amor de Deus, né? É isso aí, gente, meu recado. Vídeo bem grande, mas é isso aí. Beijo, boa tarde pra vocês.